Comigo nos estúdios de Manchete, o empresário Waldner Papa, presidente da Mirafiori, que é a maior concessionária Fiat, e também diretor do Banco Lavra. Eu diria, sabe, que o Waldner tem um queijo e a faca na mão, porque ele vende o carro e fornece o financiamento. Além disso, o Waldner tem uma ampla visão no mercado automobilístico nacional e do mercado financeiro. São dois setores que têm apresentado melhores resultados nos últimos anos. Waldner, quando se trata de juros, comerciantes e banqueiros quase sempre não estão de acordo. Você pensa como banqueiro ou como empresário do comércio? Meu querido Salomão, eu sou obrigado a pensar como um brasileiro. Como um brasileiro, eu desejaria ter juros menores, porque, como você sabe, o banqueiro não vive do juro alto, ele vive do spread. E o comerciante precisa do juro baixo para poder sobreviver na sua atividade comercial. E, principalmente, o consumidor precisa do juro baixo. Portanto, eu acho que tanto comerciantes como banqueiros desejam os juros baixos. Waldner, como estão se comportando as vendas da Mirafiori neste primeiro semestre? Durante o mês de janeiro e fevereiro, nós tivemos um mercado muito fraco. Prova está que em março houve o acordo setorial novamente, proporcionado pelo governo através da redução das alíquotas de IPI, e esse acordo trouxe ao mercado uma ativação muito forte, e hoje nós temos o mês de março, o mês de abril e já o mês de maio com o mercado bastante aquecido. Na Mirafiori você veja o que mais tem para... Hoje a Mirafiori tem dois focos fortes de venda, que um é o Uno Mille popular, o Uno Mille Electronic, e o Tempra, que são as bases sólidas. E os demais modelos que nós também vendemos na sua proporcionalidade, Elba, Prêmio, os comerciais. Agora vamos falar em carro popular, você falou no Uno Mille. Quais as perspectivas de expansão no mercado dos carros populares? Eu acredito, Salomão, que o carro popular hoje é o de maior potencial de mercado. Esse acordo setorial prevê que nós devemos chegar a 2 milhões de unidades ano de produção no Brasil de automóveis. E a tendência é que, ao caminhar para esta produção, a gente encontre pelo menos 60% de produção de carro popular. Nos dias de hoje, as montadoras hoje já estão elevando substancialmente os percentuais de produção desses automóveis em função desta demanda que hoje é notória e clara em praticamente todas as marcas. O carro popular hoje é chefe realmente de vendas. Inteligentemente, a publicidade da Fiat diz: populares são os outros, o Uno Mille não. É verdade. O Uno Mille tem mais qualidade do que qualquer outro carro popular? É que, na realidade, Salomão, o Uno Mille é um carro moderno. Aliás, é dos poucos carros modernos que hoje o Brasil possui. A nível de projeto, a nível de motorização e, principalmente, a nível de atualidade. E é exatamente em cima dessas características que a Fiat vem explorando a sua propaganda. Bom, ágil. Vamos falar do ágil. Quais são as dicas que você dá para a gente fugir dele? Olha, eu acho esse um excelente momento para nós colocarmos isso ao público. O ágil tem sido uma consequência de um erro de precificação do automóvel popular. O que nós devemos hoje lembrar é que não existe no Brasil mais nenhum consumidor desprevenido ou um consumidor que não saiba fazer contas. E, na realidade, a precificação do carro popular está sendo feita com um valor em dólares de 8.200 dólares aproximadamente no primeiro dia e que em cruzeiros permanece constante ao final do mês. Se eu tenho um valor em cruzeiros constantes até o final do mês, é óbvio que nos últimos dias do mês, quem for comprar está economizando aproximadamente entre 25% e 30%. Se isto é verdade e o consumidor enxerga esta realidade, nós temos uma procura muito maior no final do mês com uma oferta não regular para esta demanda aquecida de final de mês, porque nós recebemos diariamente os automóveis ao longo de todo o mês. E a nossa procura está centralizada no final do mês. Eu aconselho a que os consumidores não tenham pressa de comprar e que planejem as suas compras adequadamente, porque o que está havendo é pura e simplesmente uma distorção no mercado em função deste preço que foi mal colocado da maneira como está. Se o consumidor puder planejar de forma melhor e der tempo a que as montadoras
atinjam os níveis de produção adequados, como está ocorrendo, elas estão em níveis crescentes de produção, fatalmente isto jamais existirá. Portanto, eu desaconselho a que qualquer consumidor pague ágio seja onde for, mesmo porque esses ágios não estão centralizados nas concessionárias, e sim nos intermediários que se utilizam desta distorção para poder cobrar o ágio do consumidor. O ágio é um contágio que pega? Eu acredito que ele não pegará se o consumidor estiver consciente desses fatos. Se ele estiver informado adequadamente disso, ele terá plena condição de se proteger, principalmente no momento em que ele deve entender que a compra deve ser feita no concessionário, porque o concessionário não tem interesse e nem deve e nem pode cobrar esse ágio. Waldner, o que está funcionando melhor no mercado de automóveis? O consórcio, o leasing, o financiamento ou a venda à vista? No momento atual, repito que é um momento aquecido de mercado, a venda à vista tem preponderado principalmente porque, como você mesmo mencionou na sua primeira colocação, os níveis de juros ainda são muito altos. Portanto, são inibidores desse financiamento. Hoje ainda a venda à vista é significativa. O ideal para nós seria exatamente com que financiamento e outras formas de compra a prazo pudessem acontecer na medida que o juro baixe. E o consórcio continua sendo um fato importante de venda. Olha, Papa, a política econômica do governo está errada ou não existe política econômica no Brasil? Eu acredito, meu querido Salomão, que nós estamos vivendo uma fase transitória, com muita indefinição, com muita falta de segurança, uma insegurança na realidade muito grande com o nosso horizonte, com a nossa perspectiva, exatamente porque nós estamos vendo a todos os dias aí muitas idas e vindas e muitas indefinições. E na medida em que o empresário perde o seu horizonte, ele perde a noção de qual o caminho e aonde ele deve chegar, fatalmente isso afeta o investimento e, consequentemente, afeta a economia como um todo. O que eu gostaria de ver por parte do governo é uma definição muito mais clara do que ele está fazendo, uma definição muito mais evidente de onde ele está querendo levar o país e, principalmente, uma definição muito mais clara da política econômica. Como presidente da Mirafiori, para fechar o nosso momento, como da Mirafiori, diretor de um banco do Banco Lavra, quando o Brasil, Waldner Papa, vai sair desse impasse entre crescer e morrer afogado na inflação? Eu acredito que a gente saia no momento em que o Brasil possuir estadistas. Porque líderes, acredito que todos podem ter, mas poucos são aqueles que têm chance de ter verdadeiros estadistas na direção do seu país. E eu acho que hoje o que o Brasil precisa é de homens competentes, com espíritos de estadista, porque veem o longo prazo, analisam na realidade a causa do problema e não combatem os seus efeitos. O que eu acho é que o Brasil precisa definitivamente combater as suas causas para depois verificar a solução dos efeitos dela. Obrigado, Waldner Papa, pela sua participação no momento econômico pontual desta Quarta Nobre. A verdade é que antes tínhamos uma safra de planos econômicos. Tínhamos mesmo. Eram iguais aos papagaios de banco. Venciam a cada 90 dias, eram protestados e renovados. E na ciranda ministerial, que transformou a esplanada dos ministérios numa área de alta rotatividade, parecendo até motel, chegou a vez da ministra Luísa Erundina, demitida hoje por telefone. Erundina percebeu hoje pela manhã que a greve dos servidores era inadministrável. Ao chegar ao seu gabinete, a ex-prefeita de São Paulo imaginou que havia errado o caminho e desembarcado na porta de algum quartel. Policiais cercavam seu ministério. Erundina foi pega no contrapé. Itamar tomou a iniciativa, pegou o telefone e demitiu a dona Erundina. Neste governo, a única pessoa que tem realmente uma mensagem é o carteiro. Boa noite, relaxe, eu vejo você amanhã.